Nós tivemos nesta segunda-feira o fim dos funerais da Rainha Elizabeth, que foi sepultada já na cripta designada a ela, também o príncipe Philip, né? Ela vai ficar ao lado do pai e do marido. E, claro, toda a cerimônia a gente acompanhou desde cedo aqui na programação da Rádio Bandeirantes, diversos chefes de Estado mobilizados em Londres para acompanhar essa última despedida da Rainha Elizabeth II. Terminou hoje todo o cerimonial previsto no falecimento dela. Entre os presentes em Londres estava o presidente Jair Bolsonaro, ele que chegou neste fim de semana por lá, e aqui no Brasil está dando um bafafá danado. O TSE vai analisar alguns pedidos da oposição para avaliar os discursos, as falas de Jair Bolsonaro lá em Londres, né, Márcio Rocha? Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes mais uma vez, companheiro. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha, e está nas mãos aí do Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, que precisa analisar esse pedido feito pelos adversários do presidente Jair Bolsonaro na disputa da presidência da República, né, pela presidência da República, sobre esse discurso que foi feito por ele lá em Londres. Lembrando, durante o funeral da Rainha Elizabeth II, Bolsonaro discursou para apoiadores em frente à residência oficial do embaixador do Brasil no Reino Unido. E aí, por isso, a candidata pelo União Brasil, a Soraya Tronic, entrou com uma ação no TSE pedindo, né, que o tribunal impeça que o presidente use as imagens dessa viagem oficial na campanha para as eleições do ano que vem. Nesse mesmo processo, a Soraya também pede que as possíveis imagens do discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que Bolsonaro deve realizar nesta terça-feira, também sejam proibidos de serem utilizados. E, além disso, afirmou também que, se for confirmada que Bolsonaro cometeu alguma conduta ilícita, que seja reconhecido o abuso de poder político e econômico, e dessa maneira, tanto ele quanto o candidato a vice, Braga Neto, teriam, né, os mandatos cassados e se tornariam inelegíveis. Lembrando que lá em Londres, né, o presidente foi questionado por alguns repórteres, alguns colegas nossos, e aí, ao ser questionado, ele se irritou, não respondeu se a viagem tinha alguma ligação com as eleições e se retirou da entrevista que estava dando lá em frente à Embaixada do Brasil. O presidente também já tinha sido impedido pelo TSE de usar as imagens feitas durante o 7 de setembro, né? Lembrando que a Justiça Eleitoral entendeu que houve uma mistura entre os eventos cívico e eleitoral, que não é permitido pela legislação. E aqui em Brasília a gente conversou com um professor de Direito Eleitoral, vou dar o nome dele aqui, o Alessandro da Costa, que afirmou que essas situações são parecidas, ambas essas situações são parecidas, e que a Justiça Eleitoral pode, né, deve entender que dá a mesma punição para o presidente Jair Bolsonaro como deu em relação ao 7 de setembro. Lembrando que, depois do parecer do ministro Benedito Gonçalves, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral vai analisar essa ação, essa decisão dele, de forma conjunta, para assim ter uma decisão definitiva sobre esse assunto. Lembrando, mais uma vez, que não é a primeira vez, né, que a gente vê uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro sobre esse discurso que ele fez lá na Inglaterra. Antes, o Partido dos Trabalhadores também acionou a justiça contra o que chamou de teor eleitoral do discurso do presidente em Londres. Valeu, Márcio Rocha conosco, direto de Brasília. Bom trabalho por aí, Márcio. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. E, Valeu, Cláudio, Márcio. antes da gente entrar no seu comentário, só então soltar aqui um trechinho do Jair Bolsonaro hoje, nesse trecho com a imprensa. Só um minuto. Todo mundo só fala no tal do discurso, repercute mais a reação da oposição do que o discurso do presidente. Vamos ouvir um trechinho do presidente Jair Bolsonaro quando foi questionado sobre essa questão de uso político ou não da fala dele. Senhor presidente, essa viagem sua pode beneficiar a sua campanha de alguma forma? Você acha que veio aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder não. Tá? Pelo amor de Deus, tem uma pergunta decente. Compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com o presidente, o senhor leu os jornais de hoje daqui? O senhor leu os jornais de hoje daqui? Não. Acabou. Presidente, falando sobre a recepção de ontem, falou com o rei? Ei, Bolsonaro saiu andando, Cláudio. Não falou não. Então, o que é que aconteceu na chegada do presidente da República na Embaixada do Brasil em Londres? Havia uma multidão de brasileiros lá festivamente recebendo o presidente. Ele teve dificuldades até de sair do carro
a segurança inglesa muito preocupada, não sabia o que fazer direito, etc. Me parece que eles foram também surpreendidos com aquilo, tanto quanto o presidente da República. Ele foi saudado efusivamente pelos brasileiros. Aliás, é uma coisa rara, porque, ou pelo menos não é frequente, né? Porque eu me lembro que quando a ex-presidente Dilma chegava no exterior, ela era alvo de hostilidades, né, de brasileiros indignados, revoltados, etc. e tal, pedindo o impeachment dela. Desta vez, o presidente do Brasil chega em Londres e é recebido com muita simpatia pelos brasileiros lá residentes, né, e era muita gente mesmo, né. Ele cumprimentou ali rapidamente, etc. Ele estava com a primeira-dama, entraram no prédio da embaixada. E ele foi direto para a sacada, no primeiro andar, de onde, então, fez um discurso à campana, sem microfone, quer dizer, tanto que não... uma demonstração, inclusive, que aquilo ali não estava previsto, né? Porque ele se sentiu na obrigação de se dirigir àquelas pessoas, até em atendimento, até para como é que eu diria, para corresponder, né? Aquele carinho, aquela presença ali tão numerosa de brasileiros. É muita gente mesmo, né? Agora, depois disso, no primeiro momento, esse discurso, enfim, ficou ali meio ignorado, etc., e continuou dessa maneira durante o dia, até quando o presidente da República, então, aparecem as primeiras fotos e imagens do presidente da República, ainda na embaixada, horas depois, se preparando para sair do prédio e participar dos eventos ali onde ele assinou o livro de condolências, etc., né? Aí, assim, até agora, eu não sei direito o que é que irritou mais os opositores de Bolsonaro, inclusive na imprensa. Eu não sei se foi o discurso, que foi um discurso meio apressado, um discurso meio óbvio. Ele repetiu coisas que ele diz aqui o tempo todo, aqui no Brasil e tal. Ele fez lá dirigiu algumas palavras lá aos brasileiros. Tinha lá uma bandeira do Brasil pendurada, hasteada na porta da embaixada. Ele então disse: essa bandeira jamais será vermelha, terá sempre essas cores, não sei o quê. Aquele papo que ele sempre repete, né? Foi um discurso mais ou menos óbvio que ele fez, mas é claro que aqueles apoiadores dele que estavam lá adoraram aquele momento, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Tem um detalhe que talvez, né, venha a ser usado em favor dele, que ele não pediu voto. Né? Ele não pediu voto. Isso aqui não pode. Não pode, num prédio público, etc., participar de qualquer evento e pedir votos em prédio público. Isso ele não pode fazer, isso ele não fez. Mas, de qualquer maneira, irritou muito a oposição, mais a elegância enfim, da primeira-dama. A primeira-dama estava bonita, muito bem vestida, né, elegante, etc. Eu acho que irritou mais isso do que propriamente o que o Bolsonaro disse. Porque as reações na imprensa, de maneira geral, nos sites de notícias, só começaram a pipocar depois que apareceu a primeira-dama bonitona daquele jeito, né, a caminho lá da cerimônia ou do momento em que o presidente assinaria o livro de condolências. É tudo um exagero, né? Aquela coisa que eu disse agora há pouco. Repercute mais, não por acaso, né? Cá para nós. Repercute mais. A oposição vai ao TSE, vai pedir isso, vai pedir aquilo, cassação de mandato, daqui a pouco estão pedindo pena de morte, né? Ou coisas do gênero, etc. Isso repercute mais do que o presidente disse. E o que ele disse, afinal de contas, né? Isso ninguém ouve, isso ninguém vê. Mas, de qualquer maneira, foi um ato político. Ele não foi lá fazer campanha, ele se dirigiu aos apoiadores que estavam ali na porta da embaixada. Ele não fez aquele discurso para ser transmitido pela TV, para ser transmitido pelo rádio. Claramente ele não fez isso, mas é claro que isso acabaria repercutindo, né? E o que a gente está assistindo é uma situação no Brasil de controle total da informação a esse ponto, ao ponto de já ter pedido no TSE para o TSE previamente censurar as imagens do Bolsonaro fazendo um discurso na tribuna lá da Organização das Nações Unidas. Vê o absurdo da situação. O negócio ainda vai acontecer. Já tem pedido no TSE do Lula e seus apoiadores, etc., para censurar aquilo também.
Já previamente o tribunal decidir que imagens do presidente da República representando o Brasil discursando na ONU venham a ser censuradas. Eu não duvido nada que o TSE conceda esse tipo de absurdo, porque já o fez antes, agora recentemente na questão do 7 de setembro. Acho escandaloso isso, até porque é aquela coisa como é que eu diria, do espírito autoritário que foi introduzido na cena política, no mundo moderno, entre aspas, né, na época de Stalin, do stalinismo lá na União Soviética, etc. e tal, como eu já falei sobre isso aqui. Quando o cidadão lá, algum aliado do Stalin caía em desgraça, ou do Lenin caía em desgraça, simplesmente eles apagavam novas fotos, novos livros com fotografia, eram editados, gastavam muito dinheiro com isso, para excluir a figura da história lá. Gente, do presidente da República participando de um funeral, é isso mesmo. É como se essas pessoas, e certamente haverá na justiça eleitoral quem pense dessa maneira, né? Porque afinal de contas a gente conhece a atitude da justiça eleitoral, que tem sido, enfim, pródiga em tomar decisões que afetem negativamente a candidatura à reeleição do presidente da República. É muito provável que isso encontre eco ali, né? De censurar imagens do presidente numa missa, não sei o que, em alguma situação, participando das cerimônias fúnebres da rainha da Inglaterra. Era o que faltava, né? E agora também com forte possibilidade de haver censura prévia a imagens dele na ONU. Né? É uma vergonha total que a gente tá encontrando no nosso país. Né? Como tem gente que gosta de lembrar dos ministros que o Bolsonaro indicou para as cortes superiores, é bom lembrar também que ele indicou o ministro Benedito Gonçalves, nomeou o ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça, que agora é o corregedor eleitoral.